Olá, aqui é o Eustáquio Pereira do Inglês for Good. Nessa aula, você vai aprender as 3 formas verbais. Formas te lembra de forma. Forma, forma. Esse é um exemplo de associação mnemônica, ou seja, a sua mente criou uma memória associativa, né? Um link, né? Entre forma e forma, né? E para quem está aprendendo inglês, aprender as 3 formas verbais é assim o passo número 1, para não falar o passo número 0, né? Quer dizer, é a estrutura de tudo. Para você falar inglês de verdade, fluentemente, você que é adulto e que aprende tanto com o equilíbrio entre a sua inteligência emocional como a sua inteligência cognitiva, é importante você entender e nunca ter dúvida nenhuma com relação às 3 formas verbais, né? E quais são as 3 formas verbais? É o IGP. O IGP nada mais é do que as 3 formas verbais do que o verbar, o verbando e o verbado. Então a primeira forma é o verbo que termina em ar. Depois é o ING, né? Depois é o ando, indo, endo. E depois é o ado, né? Então em português, nós sabemos que existem verbos que terminam em ar, er, ir e or. Aliás, a terminação or é só de um verbo. Você lembra qual? O verbo pôr. E os seus parentes, os seus derivados. Transpor, repor, compor, impor, depor, né? Mas a maioria dos verbos em português terminam com ar, er ou ir. Falar, beber, partir. Jogar, correr, sorrir. Olhar, ler, ir. O próprio ir é um verbo, né? Escorregar, chover, sair e assim por diante. E o verbo aqui no verbando, né, na segunda forma verbal, é o ando, indo, endo, né? Ando, endo, indo, ondo, né? Pondo, sorrindo, bebendo, falando, cantando, jogando, partindo, bebendo, comendo, escorregando e assim vai. E o ado, né, alguns verbos terminam em ado, a maioria deles, né, jogado, falado, cantado, mas também partido, lido, mas também tem feito, tem algumas exceções, né, terminam com ito, né, feito, escrito, né, se bem que a gente, quando a gente é criança está aprendendo, a gente fala escrevido, porque por que a criança fala escrevido, né? Ela está errando, mas ela está acertando, porque ela está usando uma memória associativa lógica dela. Então, por exemplo, a gente fala assim, você comeu? Comi. Você bebeu? Bebi. Você fez? Fazi. Né? Quando a criança fala eu fazi, ela está obedecendo uma lógica, um padrão, né? Um raciocínio lógico. Por mais que ela esteja errando, na realidade ela está acertando e respeitando um trilho neuronal, ou seja, um padrão mental lógico que ela desenvolveu, né? E é legal a gente ver isso. Então, olha só. E em inglês, gente, como é que eu coloco os verbos nessas 3 formas? Olha que massa. Olha que legal a gente entender. Em inglês é o verbo no infinitivo, ele está sempre antes com o to. Então é o to mais o verbo que seja qual for, qualquer verbo que está aqui, né? O verbando é qualquer verbo mais a terminação ing, sem exceção. Todos terminam assim, né? Aqui é terminando com ing, aqui é antes do verbo to, no infinitivo, né? E aqui no particípio, né? O verbado. Agora, tem verbos que terminam com ed e outros eu já não sei, depende, né? É legal que o infinitivo e o gerúndio, né? O verbário e o verbando, eles não têm exceção. Todos são assim, todos são assim. Agora aqui não, aqui alguns são assim, né? A maioria deles, mas uma grande quantidade deles também, apesar de ser minoria, ele muda diferente, ele não é acrescentando o ed. Ele não segue essa regra. E já aproveitando, qual que é o nome de um verbo que segue uma regra? É regular. Olha que legal. Seguiu regra, obedeceu regra, é regular. Então qualquer verbo que está terminado em ed, né, para falar verbado, e aliás o ed tem 2 funções, ele coloca o verbo no verbado e coloca o verbo no verbei. Mas verbei é o tempo do passado. Legal, então o ed ele tem 2 funções. Ele me dá a forma do particípio e me dá o tempo do passado simples, né? Então uma coisa é forma e outra coisa é tempo, você vai ver na lição dos tempos, tá? Essa lição está exclusivamente te ensinando as formas verbais, né? Então vamos dar alguns exemplos em
em inglês, olha que massa, você nunca mais vai esquecer disso, porque isso aqui é como se fosse a broca da fundação da sua casa, é o alicerce, é aquele concreto que está lá no fundo da terra para poder sustentar todo o peso da casa que você vai construir, do seu inglês fluente que você vai construir. Então isso tem que estar lucidamente e perfeitamente entendido para você. Vamos lá? Olha que legal. E aqui eu listei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 verbos, né? Fazer, trabalhar, viajar, comer, saber, ter, o ser e o estar, que é o famoso to be, que a gente é apaixonado por esse verbinho, né? E o verbo ir, tá ok? E aí depois no gerúndio aqui, fazendo, trabalhando, viajando, comendo, sabendo, tendo, sendo, estando, indo, né? E como é que a gente coloca os verbos? E aqui o feito no particípio, feito, trabalhado, viajado, os mesmos verbos, os mesmos 8 verbos aqui nas 3 formas. Vamos lá então praticar em inglês pra gente nunca mais esquecer. Vamos lá? Fazer, to do. Fazendo, doing. Feito, done. Trabalhar, to work. Trabalhando, working. Trabalhado, worked. E o legal é que a pronúncia do ED aqui, ó, não é worked, é worked. Alguns verbos esse E é pronunciado, ed, mas a maioria deles o E não pronuncia, só pronuncia o D. No caso aqui eu só falo worked, worked. Eu não falo worked, eu falo worked, ok? Aqui eu não falo traveled, eu falo traveled e depois o D no final. Traveled, viajado, né? Então vamos lá, viajar, to travel, viajando, traveling, viajado, traveled, né? Só que lembrando que você aprendeu que o ED também coloca os verbos no passado. Então, traveled pode ser viajei ou viajado. Como assim, Eustáquio? Claro, se eu disser para você, I traveled yesterday, eu viajei ontem. Agora, se eu falar assim, I have traveled a lot, eu tenho viajado muito. O fato de eu falar have antes do traveled faz o viajei se transformar em viajado. Olha que massa. Comer, to eat, comendo, eating, comido, eaten, eaten. Depois, mais futuramente, você vai ver que eles engolem esse T aqui e soltam um som bem anasalado. Eaten, comido, eaten, eaten, eaten. I have eaten, eu tenho comido, né? O comendo é para montar as orações do contínuo, estou comendo, né? Saber, to know, esse K não se pronuncia. To know. Sabendo, knowing. E sabido, known. Known. O verbo ter, to have. O gerúndio tendo, having. O tido, had. O verbo ser, to be, ser ou estar, né? Se bem que você já sabe que é ficar também, né? Ficar no sentido de passei a estar, tipo, fiquei preocupado, fiquei feliz, fiquei triste, né? Ficar triste. To be, sendo e estando, being. E sido e estado, been, been. I have been. Eu tenho sido ou eu tenho estado. To go é o ir. Indo é going. E ido é gone. Gone. Olha que legal. Feito, done. Done. I have done. Eu tenho feito. E gone, eu tenho... I have gone, eu tenho ido. Ok? Massa pra caramba. Espero que você tenha gostado dessa aula. Tenho certeza que você nunca mais vai esquecer esse fundamental que é o infinitivo gerúndio particípio. Em inglês a gente chama de past participle, porque esse aqui também é chamado de present participle, o gerund, o gerúndio. Você nunca mais vai esquecer. Se você gostou dessa aula, das 3 formas verbais, as 3 formas, inscreva-se no nosso canal, clica no gostei, no não gostei se você não gostou, compartilhe a sua dúvida, faça a sua pergunta para que eu possa responder e tirar a sua dúvida, e compartilhe essa aula se você gostou com seus amigos, com a sua comunidade. Não esqueça também de inscrever no canal e curtir a nossa página, a nossa fanpage do English for Good no Facebook, e compartilhar com seus amigos para você continuar recebendo as aulas legais do English for Good. O inglês de uma vez por todas.